Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos novamente aqui ao Prosa com Bertaglia. E hoje nós vamos conversar sobre um tema fantástico, um tema que está realmente muito em voga nos dias de hoje, que é o agronegócio. E essa pessoa que conhece muito essa área vai falar da importância do marketing e da logística no cenário atual. Os processos da cadeia de suprimentos ou da cadeia de abastecimento, supply chain, como nós conversamos muitas vezes aqui, eles são de extrema complexidade, principalmente nas indústrias, em função das múltiplas funções que interagem com metas e objetivos diferentes. Contudo, a cadeia de suprimento no mundo agrícola ela é ainda mais complexa em função de algumas características que contrapõem ou muitas vezes são até similares com o modelo da indústria. E a cadeia de suprimentos típica da agricultura é ainda bastante complicada quando a gente pensa no mundo e na cadeia do frio, ou seja, é um produto perecível, um produto de curta vida e, portanto, nós temos que tomar um cuidado bastante importante. E, comumente, nós falamos que essa cadeia ela envolve a etapa do agricultor ou da fazenda até um silo ou um depósito, dali vai para uma manufatura, eventualmente se vai converter aquele produto em algum produto acabado, e dali vai para o varejo ou vai para o consumidor. Existem variações nessa cadeia. Uma logística extremamente complexa e de alto nível de perdas, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre aqui perecibilidade desses produtos. E muitos tratam apenas, por falta de conhecimento, da porteira para dentro, e não da porteira para fora. E, por outro lado, nós temos visto também, nós vamos explorar esse assunto, uma evolução importante na área do marketing. Né? Ainda ela é embrionária, mas está evoluindo. A imagem do agronegócio sempre foi algo muito mal difundido, principalmente no Brasil. O aumento da venda a partir de uma exploração melhor da marca ou dos produtos tem chamado a atenção dos especialistas. O perfil do homem no campo também está mudando. Ele está preocupado também em como cultivar melhor, em como obter mais produtividade, mas também ele está aplicando conceitos do mundo digital, novos processos, inovações e coisas que valem a pena para aí agregar valor ao seu negócio. Mas eu vou prosear com um grande amigo que está atuando nessa área hoje, que é o José Eduardo Carmagnani. Oi, Carmagnani, tudo bem, meu amigo? Bem-vindo aqui ao Prosa com Bertaglia. Que honra, que orgulho tê-lo aqui e poder prosear um pouquinho contigo. Bem-vindo, Carmagnani. Bom dia, Paulo. Que bom reencontrá-lo. A gente já tem uma longa amizade de longos anos, né? Começou lá na década de 80, na Gessilever, então, e é um ótimo a gente estar aqui nessa oportunidade, falar sobre dois temas que me empolgam muito. Primeiro, o agronegócio, que eu tenho ligações desde sempre, desde a infância, né? Sou do interior, que nem você. E o segundo, logística, que é um tema que nos une na paixão sobre essa matéria, essa área que, ao longo dos últimos anos, ganhou tanta importância em todas as organizações, e no agronegócio não é diferente. É primordial uma boa logística para que você mantenha um negócio saudável. Bacana, Carmagnani, uma honra muito grande aqui também tê-lo presente no Prosa com Bertaglia. Você sabe que essa prosa aqui, o objetivo é exatamente disseminar um pouco do conhecimento e da experiência que nós agariamos ao longo da vida e dar oportunidades às pessoas, tanto no viés ou na linha de compartilhar, como na linha do receber. E nós temos recebido alguns feedbacks interessantes aqui. Mas vamos para o prosa, que é o que interessa. Né? Vamos falar um pouquinho de marketing no agronegócio, Carmagnani? Vamos lá. Eu acho que o marketing está cada vez mais presente no agronegócio. A gente, como eu disse, eu trabalho mais envolvido com frutas, mais especificamente com frutas importadas, e o brasileiro, Paulo, tem a fruta como parte do seu cardápio desde sempre, desde a infância. Felizmente, é um alimento muito saudável. E a fruta importada
embora pequena, nós somos grandes produtores de frutas, né? O Brasil é um dos grandes produtores de frutas no mundo, frutas tropicais de altíssima qualidade, mas nós importamos algumas frutas. E eu, particularmente, trabalho com os kiwis da Nova Zelândia, cuja marca é Zespri, e a gente tem no nosso negócio, o marketing faz parte do desenvolvimento do nosso negócio. Então, nossa marca se chama Zespri, tem a submarca que é o Sungold, que são os kiwis amarelos, né, que foi lançado pela Zespri. Então, tanto a inovação, que é uma parte fundamental do marketing, como a construção de marca e a conexão com os consumidores é uma parte integrante do nosso negócio e muito importante para que a gente se comunique com o consumidor, se comunique com a comunidade de frutas e legumes também dos países e que a gente leve uma marca e um produto relevante para todos. Que legal. Aliás, comentando aqui, eu consumi o seu produto recentemente. Até tirei uma foto, enviei para você. É uma delícia esse kiwi amarelo, muito, muito gostoso, realmente. Eu gostaria de explorar um pouco essa parte de marketing, principalmente do ponto de vista das vendas online. Você comentou aí da importância do agronegócio, o Brasil se posicionando como um país que tem qualidade, tem produção. Alguns produtos, logicamente, nós importamos, porque a nossa terra aqui ela não é propícia para esse cultivo, né? Diga-se a oliva, né? A oliveira, a azeitona. Agora nós estamos tentando aí produzir, parece que no Paraná o pessoal vai conseguir alguma coisa. Mas vamos voltar um pouco para a venda online, né? Essa mudança de hábito, as embalagens, essa preocupação que existe no marketing, até pelo aspecto de fidelização do cliente. Como é que é isso? Porque a gente vê realmente poucas frutas, por exemplo, no supermercado, que tenha um rótulo. Eu conheci da sua empresa, aquela que você representa, mas é interessante. Comenta um pouco sobre isso, Carmagnani. Perfeito. Olha, na verdade, existe dois formatos de venda ao consumidor. O mais tradicional, que é o que tem o maior volume, é a venda a granel. O consumidor brasileiro, ele gosta de ir até o supermercado, à feira, e tocar na fruta, tocar no produto, escolher aquele que tem, olhar todos os lados, enfim, fazer a sua própria escolha. Então, a venda a granel, ela sempre vai ser uma venda forte, até porque algumas pessoas consomem 3 unidades por semana, outros consomem 10 unidades por semana. Então, as quantidades nem sempre são as mesmas em todas as famílias. Então, a venda a granel, ela dá essa opção. Mas, principalmente nesse ano, com a pandemia, a venda, a gente viu, em forma geral, no setor de frutas, um aumento muito grande da fruta embalada. O consumidor foi para o supermercado esse ano. Muitos não foram para o supermercado, muitos desde março até agora estão em casa, né? Então, outras pessoas foram fazer compra ou aumentou substancialmente a venda online, que eu vou tocar nesse ponto daqui a pouco. E quem foi ao supermercado foi muito rápido. Então, o processo de compra no supermercado modificou muito. A gente observou esse ano uma grande modificação. E, nesse ponto, a embalagem era uma mão na roda, vamos dizer assim. A pessoa ia ver a embalagem, já leva, é mais rápido, mais prático, aquilo está pré-selecionado. O que existe na área, no setor de frutas, e aí linkando um pouco com a marca, é que você tem mais facilidade de embalar, aquele produto tem uma marca, ele tem vamos dizer assim, ele tem uma propriedade que permite que você embale, porque muitas vezes a embalagem é fechada, você não vai ver o que tem lá dentro. Então, você, para adquirir aquela fruta, você tem que confiar que o que está dentro daquela embalagem ela é a qualidade que você espera. E se ela não tem uma marca, como que você vai confiar? É mais difícil você fazer essa conexão. Então, também, quando você fala em frutas que tem marca, e no Brasil tem algumas grandes marcas de fruta, a maçã da Turma da Mônica é uma delas, eu acho que talvez a mais tradicional que a gente conhece, tem o melão rei, que é do Nordeste, que também é uma marca muito tradicional, e muitas outras, o tomate da Trebeschi, a laranja da Lucato, a Fischer, que é uma grande produtora brasileira. Então, a gente tem algumas marcas. Então, quando a gente vai no supermercado e você vê um produto, uma fruta que está embalada, e você conhece a procedência, você conhece de onde ela vem, você compra com mais tranquilidade. Isso foi primordial nesse momento da pandemia, né?
E voltando no ponto da pandemia, também a gente viu um grande aumento ocorrendo nas vendas online. As pessoas não podem sair de casa, então a venda online passou a ser uma opção muito importante para muitas famílias, principalmente as pessoas mais velhas que estavam trancadas em casa, né? A gente viu um boom acontecendo na venda online, em geral, e nas frutas não foi diferente. Não, sensacional o que você está comentando sobre a fruta, até porque aqui em casa nós somos grandes consumidores de fruta. Tem função de ser saudável, né? É um alimento rápido, você vai lá na fruteira, você agarra e come, né? Mas a gente sempre ficou preocupado realmente com essa compra online, né? Não que sejamos assim tão idosos, né? Mas eu evitei, como você falou aí, o Camanhani, eu evitei sair de casa. Realmente, eu saí de casa só nos momentos de maior necessidade, principalmente ir ao supermercado, que é um local de alta concentração. Você faz aquelas filas, mas nem todo mundo respeita a fila, apesar de que o pessoal ia com máscara, tirava a temperatura. Eu acho que isso é um fator extremamente positivo. Mas olhando, eu queria trocar uma figurinha contigo pelo aspecto da confiança, né? Logicamente, o consumidor brasileiro tem o hábito, você falou que ele gosta de apalpar a fruta, saber se a fruta está boa e tudo mais. Nesse momento aqui, ou independentemente da pandemia, mas nessa evolução da criação do marketing, da geração do valor do produto, da fruta, você enxerga que o consumidor ele está confiando mais nessas marcas? Como é que é isso? Eu acho que sim, eu acho que naturalmente o consumidor começa a entender o valor por trás daquela marca, daquela fruta em si, né? Eu acho que quando trazendo um paralelo, se você voltar um pouco no tempo aqui, você vai se lembrar que alguns anos atrás, uma década atrás, a carne basicamente era uma carne que você comprava no açougue e ela era uma carne, você comprava o tipo de carne, patinho, filé mignon, etc. Hoje você vai no supermercado e você tem uma variedade enorme de carnes e com ofertas diferentes. Então, a maminha não é a mesma maminha da marca A, da B e da C. Tem a mais premium, menos premium, diferente tipo de gado. Então, existe de certa forma, eu acho que em todos os mercados, uma sofisticação, vamos dizer assim, do consumidor, né? Buscando coisas diferentes para eventos diferentes. A mesma coisa aconteceu com o café, aconteceu com o azeite. Então, todos os produtos mais alimentares, eu acho que eles passaram e passam por uma evolução. E na fruta é a mesmíssima coisa. Então, você percebe no mercado e quando você vai no supermercado, se você prestar atenção na gôndola de frutas, você vai perceber que já tem uma quantidade bastante razoável de frutas que tem uma identificação, que tem uma marca, que tem uma embalagem, que tem uma oferta específica e um valor específico para o consumidor, e tem, como eu estou te falando, outras frutas que também criam valor, sem dúvida nenhuma, e principalmente quando você está na temporada, porque o que você tem um negócio sustentável, você tem que tentar manter a gôndola abastecida os 12 meses do ano, porque o esforço para você chegar, o esforço logístico para você entregar e conquistar um espaço no supermercado é o mesmo se você for ficar naquela gôndola 4 meses ou 12 meses. Então, dentro desse negócio, cada vez mais os negócios de frutas, eles não, de certa forma, eles não respeitam, vamos chamar assim, a temporada. Então, no nosso caso, por exemplo, nós temos produção no hemisfério norte e no hemisfério sul. Uhum. Então, a gente produz no hemisfério sul, cuja colheita do kiwi acontece em abril, e aí ele é armazenado e a gente consegue manter isso em condições de armazenagem de consumo até outubro, novembro. E depois, em outubro, novembro, você começa a safra no hemisfério norte, que você vai conseguir dar a volta no ano e conseguir ter, portanto, produtos 12 meses por ano. Isso é extremamente importante, não só do ponto de vista de eficiência, uma vez que você está no supermercado, você tem a infraestrutura, não faz sentido você sair e ter que reconquistar essa posição posteriormente, isso custa muito caro, mas também do ponto de vista de criar um consumo e consumidores que que tenham consumo contínuo, porque senão você também quebra o hábito de consumo. Uhum.
Então, esses 12 meses por ano, estar presente nas gôndolas do supermercado os 12 meses por ano, é um objetivo, provavelmente, se não todas, da grande maioria das empresas agrícolas, né? E a forma de fazer isso é você diversificar a tua produção, produzir em safras e contra-safras. Né? Então, isso é muito importante, essa continuidade, né? Não só para a eficiência, mas também para se criar um hábito. E isso, evidentemente, numa organização de produtos de consumo é mais fácil, a fábrica tem uma produção constante ao longo do ano, mas na agricultura é muito mais difícil atingir esse objetivo. Bacana. Eu achei interessante um ponto que você colocou, principalmente no aspecto aí de que nós consumimos alguns produtos, ou a maioria deles, durante os 12 meses, porque nós sabemos que existe a sazonalidade do produto, né? Ou seja, ele tem aquele período onde você vai colher. E aí o ser humano ele consegue fazer essa jogada, né? Com diferentes temperaturas em diferentes regiões e mantendo o consumo final durante o período de 12 meses. Mas, meu amigo Carmagnani, esse papo aqui, essa prosa está tão bacana que já está terminando o primeiro tempo. Então, nós vamos fazer o seguinte: você já tocou aí no aspecto logístico, que é a nossa paixão, né, também. Então, eu gostaria de ir para o segundo tempo aqui, a segunda parte da nossa prosa, e conversar um pouquinho sobre logística no agronegócio. Pode ser? Muito bem, vamos lá. Oi, Carmaiane, que legal, que fantástica que está essa prosa com o Bertaglia aqui, tocando um assunto extremamente importante, é um assunto que está no nosso dia a dia, até porque nós somos consumidores de frutas, né? Eu queria agora abordar um assunto que é paixão, né? Que é a logística. E eu gostaria que você comentasse, então, sobre a logística no agronegócio. Quais são os desafios, Carmaiane? Paulo, são muitos. Eu acho que você, no início, comentou sobre a logística da porteira para dentro e da porteira para fora, e ela se compõe exatamente dessa forma no agronegócio. E começando talvez indo da porteira para dentro, você exige-se no agronegócio um planejamento, um apoio. Os processos de logística têm que ser integrados a ponto que você tenha um planejamento extremamente refinado. De forma geral, aqui eu estou chovendo no molhado, mas, efetivamente, quando você tem que colher e processar, né, os kiwis, como exemplo, que nós estamos dando aqui, em 5, 6 semanas. Então, em 5, 6 semanas tem que ser colhido, processado e guardado em câmaras frias com atmosfera controlada e uma determinada temperatura. E depois isso vai sendo processado, vai sendo enviado para os países nos próximos 4 ou 5 meses. Então, nada pode falhar nesse período. Então, começando no planejamento da manutenção e da quantidade de equipamentos necessários, se você não pode descobrir no meio da safra que você precisa de mais câmara fria, você não pode, ou que você precisa de uma determinada, de um determinado material, etc. Isso tem que ser extremamente bem planejado e azeitado para que na hora H você tenha como processar e guardar essas frutas no momento adequado. Então, é extremamente importante o planejamento de recursos e a execução com bastante profissionalismo e assertividade, né? Uma vez que você vai dali para frente, principalmente no negócio que eu estou envolvido, que ele envolve o transporte de 5 semanas da Nova Zelândia até o Brasil, a cadeia de frios tem que ser extremamente profissional. Você não pode, uma pequena quebra de frio no meio da cadeia vai ter uma consequência dramática na qualidade final do produto, porque uma curiosidade que talvez nem todo mundo pensou sobre isso, sabe, mas não pensou sobre isso, é que a fruta ela está viva, né? Quando você retira ela do pé, ela continua no processo, é um processo de respiração, no qual ela consome oxigênio e libera CO2 e libera etileno, que o etileno é o gás que faz com que a fruta amadurece. Você deve se lembrar aí na sua casa, você quer amadurecer uma fruta, você põe uma fruta madura perto de uma que
você quer amadurecer, ela vai amadurecer mais rápido, porque isso é o efeito que o etileno faz na fruta, né? E, portanto, para você conseguir preservar aquela fruta por mais tempo estocada, você armazena essas frutas no que a gente chama de atmosfera controlada. Você retira o etileno e coloca uma composição de gás de oxigênio e nitrogênio, que vai garantir com que ela fique mais tempo preservada. Então, você diminui, por um lado, a temperatura, diminui a atividade de respiração da fruta, ela vai gerar menos etileno, e também você retira isso da atmosfera da câmara fria, de forma que você mantém essa fruta mais tempo em boas condições de consumo. Agora, você imagina que isso tem que ser feito na cadeia inteira, tem que ser feito na cadeia de armazenagem na Nova Zelândia, né? Tem que ser feita no transporte de 5 semanas até o Brasil. Uma vez que a fruta chega aqui no Brasil, até ela ir para a gôndola do supermercado, ela tem que ser mantida nessas condições. Então, a quebra de qualquer quebra dessa cadeia de frio vai ter uma consequência na qualidade final da fruta. Então, essa gestão de cadeia de frios é extremamente importante para manter a qualidade desse produto que você vai consumir no final lá na tua casa. É interessante a sua colocação, Camanhana, até porque, apesar de ter um viés de curiosidade aí também, né? Ou seja, muita gente não sabe, por exemplo, esse contexto do amadurecimento da fruta, ou então da manutenção da fruta durante todo esse processo. A pergunta que eu faria, especificamente sobre a cadeia do frio, e você diz aí, ok, você tem a colheita lá na Nova Zelândia, falando especificamente do kiwi, né? Mas que o pessoal aqui que está nos ouvindo pode aplicar esse conceito para outros produtos, outros frutos também, né? Mas a colheita na Nova Zelândia, o armazenamento na Nova Zelândia, seguramente ele é transportado via rodovia, não, ou algo similar, até o navio. No navio ele entra na câmara fria e passa por todas essas características que você mencionou, de temperatura, né? Quando chega na alfândega, logicamente tem que ser armazenado em algum lugar que seja confiável também, né? Depois vai para o caminhão transporta isso para algum centro, que também é refrigerado, até você fazer, né, usar a malha aí para fazer a distribuição para o ponto final. É uma logística extremamente especialista ou especializada. E voltando aqui para o Brasil, o Camanhani, você tem operadores logísticos que sejam especializados nesse segmento? Sim. Só detalhando um pouco, é uma cadeia extremamente interessante, Paulo, porque só detalhando um pouco mais o que você descreveu, mas só para dar um pouco de detalhe, que eu acho que sempre os detalhes são interessantes. Na verdade, quando você imagina que você vai colher o que daria para encher cerca de 25 mil containers de kiwi, né? Então, é uma quantidade absurda, né? E você tem poucas semanas para colher, selecionar o tamanho. Então, uma vez que você colhe e tem uma seleção, um momento muito correto para se colher esse kiwi, porque se você colher ele um pouquinho tarde ou um pouquinho antes, também você vai ter um impacto terrível na qualidade. Então, nós temos um processo onde você faz uma espécie de uma auditoria de qualidade, uma auditoria das frutas, da condição das frutas naquele lote específico, e quando ela atinge um ponto ótimo da colheita, se emite um laudo, e com esse laudo o agricultor pode colher e entregar o kiwi nas ESP. Sem esse laudo, ele não entrega. Então, com isso, eu forço com que o kiwi seja colhido no momento adequado, nem antes nem depois, né? O que já é um grande diferencial, porque, via de regra, se você não tem muito esse controle, a tendência é que a fruta seja colhida no ponto onde já tem o melhor preço no mercado, independente da condição. Então, ela pode ser colhida antes, ela pode ser colhida depois. Então, isso vai dar uma consequência terrível, ou, dependendo do que foi feito, uma consequência na qualidade final do produto. Então, uma vez que você fez essa seleção e colheu, você tem que rapidamente, no tempo muito rápido, em horas, você tem que selecionar por tamanho. Uma vez selecionada por tamanho, colocar em caixas, porque todas as caixas têm kiwis e frutas que têm mais ou menos o mesmo calibre, que a gente chama, o mesmo tamanho, e depois imediatamente para uma câmara fria que tem esse processo de atmosfera controlada e temperatura controlada. E aí ele fica nessa câmara fria, e dessa câmara fria ele é transportado para os países de duas formas.
Países que têm um mercado muito grande, como o Japão, como a Europa, ele vai diretamente no porão do navio. Então, se enche um porão do navio, que também tem atmosfera controlada, e esse navio ele é especializado para transportar kiwis. E aí ele vai ter atmosfera controlada e a temperatura controlada, e é enviado para o país. No nosso caso, a gente recebe em containers que são lacrados na câmara fria, na anticâmara fria, onde você tem temperatura também controlada, sem a quebra da cadeia de frios. Lacra o container vem para o Brasil durante 5 semanas no transporte marítimo. Chegando no Brasil, infelizmente, todos os containers que chegam no Brasil têm que ser inspecionados pela Receita Federal e pelo Ministério da Agricultura. Então, você tem, em todos os containers nossos, você tem uma pequena quebra da cadeia de frio, que a gente tenta minimizar isso na inspeção. Se abre o container no porto, e aí se abre em temperatura ambiente, né? Retira algumas unidades, e ele sai, uma vez que ele é liberado da alfândega, ele vai para a armazenagem, e aí você tem alguns operadores logísticos que têm uma cadeia de armazenagem extremamente sofisticada, onde o container ele entra dentro daquele armazém, já com a temperatura controlada, né? É descarregado e entra nas câmaras frias e fica aguardando ser enviado para os mercados. E esse processo é extremamente importante, não só o processo de manter esse fluxo com condições ideais de temperatura, mas também o manejo desses pares, porque são alguns detalhes que a gente... Você lembra do nosso famoso do FIFO? O FIFO tem que existir também, não só o FIFO tem que existir no container, mas, por exemplo, o pallet que fica mais na porta do container, que viajou 5 semanas, ele é um pallet que tende as frutas estarem um pouco mais duras do que aquele que está mais no fundo do container. Então, quando você começa a vender, você vende também de trás para frente. Né? Você vende primeiro aqueles pallets que estavam mais no fundo e para ir para os pallets que estão mais na porta. Então, é um controle de estoque, de condição de maturidade, de maturação da fruta extremamente importante para que você chegue no final e você encontra. Então, quando você encontra uma fruta no supermercado, você compra e você imediatamente abre aquela fruta e come, você não imagina, o consumidor não imagina a cadeia por trás daquilo para aquela fruta chegar naquela condição. É enorme o trabalho, é enorme, muito profissional. Olha que bacana, Camanhã. Nós estamos trazendo aqui, você com esse seu conhecimento, e dando logicamente que é muito mais desafiante, né, do que simplesmente todos esses comentários que nós estamos fazendo aqui. Mas é muito importante para profissionais e para as pessoas que estão iniciando no mundo da logística entender essas características, né? Ontem, inclusive, eu dei uma aula à noite para um pessoal do Espírito Santo, e uma das coisas que eu coloquei é o seguinte: a logística não é apenas caminhão, né? O pessoal confunde um pouco a logística com transporte rodoviário, ou tem uma visão de armazenagem. Ela é muito mais ampla do que isso. Tudo isso que você acabou de comentar é um desafio enorme, tem que ter estratégia, tem que ter processos bem montados, indicadores, usar a tecnologia de maneira extremamente adequada. O Camanhani, meu amigo, nós ficaríamos aqui proseando, né, até amanhã para falar desse assunto, porque a minha vida eu comecei na agricultura, né? Plantando uva, e acontecia um pouco disso que você está falando, ou seja, se o preço estava alto, a gente corria lá e apanhava uva verde, ou então deixava amadurecer um pouquinho mais, quer dizer, não tinha esse controle, né? Hoje a situação é um pouco diferente. Depois eu fui para o varejo, trabalhando na vendinha do Mané Bertaia, né? E ali, aquilo que você mencionou aí, ou seja, o azeite, ele vinha a granel, o arroz, o feijão a granel, ou seja, não tinha uma embalagem específica. Meu amigo, uma mensagem para as pessoas que querem se embrenhar nesse mundo agrícola, olhando para o marketing e para a logística. O que você falaria? Olha, eu acho que o mundo do agronegócio no Brasil é extremamente promissor. Eu acho que a gente olha muitas vezes para o nosso país e vê tanta coisa errada, e vê mesmo, mas tem várias coisas certas também, tem várias coisas, a gente sabe disso, a gente olha com um olhar crítico e vê que, principalmente, os negócios no Brasil
é feito de muita competência e muito trabalho, enfim. Mas o agronegócio no Brasil é extraordinário o que aconteceu nos últimos anos. Eu acho que é um setor que ele é muito importante. O Brasil tem um potencial agrícola gigante. Poucas pessoas, talvez, realizam que a gente usa somente 7% da área brasileira para agricultura, e mais 23%, se eu não estou muito enganado, para pecuária, sendo que desses 23%, metade disso é uma pecuária com baixa produtividade, e os 7% da agricultura é extremamente produtivo. O Brasil tem altas produtividade e uma produtividade crescente na agricultura nos últimos 20 anos, que é extraordinária. A quantidade, a produção por hectare no Brasil, principalmente de grãos, onde nós somos grandes produtores, ela teve um crescimento gigante nos últimos anos, fruto de muita tecnologia, né? A Embrapa, eu acho que tem que ser um orgulho para todos nós brasileiros. E voltando no ponto, eu acho que hoje o consumo de carne, de certa forma, está estagnado, até diminuindo um pouco. As pessoas, com muita gente com restrição ao consumo de carne, a gente vê as pessoas consumindo menos carne. Então, também existe uma tendência, eu acho, de parte dessa área que hoje é utilizada pela pecuária, e principalmente essa pecuária de área extensiva, que é pouco produtiva, é que ela seja transformada em área agrícola. Então, eu acho que o Brasil vai crescer muito na sua área agrícola, sem devastar a floresta, sem acabar com a natureza, mas muito mais substituindo essas áreas de baixa produtividade pecuária por área agrícola. Então, eu acho que a gente tem um futuro agrícola como país muito importante. Eu acho que precisa de bons recursos, como em qualquer... Isso eu estou descrevendo aqui, são os recursos naturais que nós sabemos que esse país tem. Mas precisa também boas pessoas, bons recursos, bons profissionais envolvidos no agronegócio, para que a gente tenha um agronegócio cada vez mais forte. Então, eu acho que as pessoas que hoje olham, acho que tem que olhar, e principalmente em todas as áreas, no marketing, na área financeira e principalmente na área de logística, que tem desafios enormes, tem que olhar para o agronegócio, tem que olhar para as grandes empresas. A gente tem muitas boas empresas agrícolas no Brasil, no agronegócio, frutas. A gente mencionou algumas marcas aqui. Eu acho que é muito importante que o jovem, aquele que está começando a sua carreira, também esteja envolvido com isso. Além do que, Paulo, é uma satisfação muito grande se trabalhar com uma coisa que você sabe que está levando efetivamente um alimento saudável para a casa de todos, né? É uma satisfação muito, muito boa, você se sente muito bem nessa circunstância, quando você olha e fala, pô, mas eu vendo aqui uma coisa que no final do dia está trazendo saúde, está trazendo bem-estar para as pessoas. É muito gratificante isso. Que bacana, Camanhani. Meu amigo, uma honra, um orgulho, gratidão enorme, um abraço aí virtual, distante para você, né? E uma gratidão pelo compartilhamento aí do conhecimento seu, né? Sobre essa área que é fantástica. Ao infinito e além, Camanhani. Né? O que nós fazemos, Paulo, tem vida, ecoa pela eternidade, meu amigo. Obrigado, Paulo. Um grande abraço para você e fico aqui à disposição. Grande abraço. Abração, sucesso.